Muito boas noites, estimados amigos. É uma alegria estar de volta com vocês para hoje, que já é a 10ª classe de nosso curso Conhecendo a Bíblia. E um dia bastante especial, porque hoje temos a comemoração da memória de San Ambrósio. San Ambrósio, que foi esse grande santo de Milão, de los grandes obispos do início da igreja. San Ambrósio nasce no ano 300 e pouco, no século IV, e vai ser ele que vai preparar e levar a conversão a San Agustín. Essa presença de San Ambrósio, grande devoto da Santíssima Virgem Maria, grande devoto das Sagradas Escrituras também, é uma pessoa que ha dado um passo para a igreja, sobretudo em matéria de la liturgia. E, portanto, para nós é muito interessante ter esse dia de San Ambrósio precedendo uma fecha, em certo sentido, muito mais importante e muito mais bela, que é a Imaculada Conceição de la Santíssima Virgem Maria. Esse dia da Imaculada Concepção de Maria é que nós vamos comemorar exatamente esse momento em que a Santíssima Virgem é concebida, mas concebida sem pecado original. E uno se põe em certo momento a pensar, como pode a Virgem ser concebida sem pecado original? Se todos os seres humanos são concebidos com pecado original, como pode a Virgem Maria ser concebida sem pecado original? Então, para isso, os que queiram conhecer sobre isso, há um vídeo em nosso canal exatamente sobre a Imaculada Concepção. É só colocar aí no buscador do próprio canal, a Imaculada Concepção, e vocês vão encontrar o vídeo que explica o que significa a Imaculada Concepção de Maria, que explica todo o dogma e a discussão teológica. Foi uma discussão teológica de las mais largas da igreja. Essa discussão começou, para vocês terem uma ideia, começou no Oriente muito pouco, mas sobretudo em Ocidente por el siglo XI e foi hasta el siglo XIX de discussões. Estamos falando aqui em 8 siglos de discussões teológicas hasta se chegar à la conclusão de la Imaculada Concepção de Maria. Em verdade, a discussão vem desde San Agustín, mas isso é outro tema, é um tema para amanhã. Se vocês querem, como les disse, já está o vídeo. Vamos fazer a oração para iniciar nosso programa do dia de hoje, nossa classe de nosso curso Conhecendo a Bíblia. Em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Senhor es contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. María concebida sin pecado, ruega por nosotros. San Ambrósio, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Salve Maria para todos. Todos aqui, há gente de vários países, de Estados Unidos, de Equador, de Colômbia, de México, aqui de Peru, vários de Peru, aqui Johnny Galvez, nosso grande amigo, desde Costa Rica também nos estão acompanhando do canal Los Heraldos del Evangelho em Costa Rica, também em Uruguai, também estão acompanhando o canal Los Heraldos del Evangelho. Aqui várias pessoas de todas as partes do mundo. E antes de entrar em nosso tema, eu tenho que cumprir uma promessa com vocês. Porque Venezuela, há várias pessoas de Venezuela, muito interessante isso também, né? Venezuela, nosso país hermano, muitas pessoas estão entrando desde Venezuela também. Senhora Janete, salve Maria. Bem, pero vocês escutaram que disse salve Maria em los comentários, vocês vão ver que a gente sempre está saludando com salve Maria. E na semana passada me han perguntado por que os heraldos do Evangelho se saludam com salve Maria. Então, uno vai dizer, por que isso? De onde ha venido esta costumbre, de onde ha venido esta tradição? É bastante interessante porque isso remonta ao início do século passado, quando em Brasil existiam as congregações marianas. Existe até hoje as congregações marianas em Brasil, mas nessa época era um movimento fortíssimo que tomava conta de uma grande parte dos jovens do Brasil, quer dizer, praticamente quase todos os jovens católicos faziam parte de um movimento muito grande, chamado as congregações marianas. E entre os líderes da congregação mariana estava o professor Plínio Correa de Oliveira, que vocês já escutaram falar, que foi a pessoa que formou a Monsieur Jonclá. Eu tive a graça de conhecer personalmente a Dr. Plínio, tudo que tenho de bueno avenido dele, aprendido dele, foi meu padrinho de confirmação, incluso, e he convivido com o Dr. Plínio por praticamente 10 anos, até o momento de seu passo para a eternidade. E, portanto, agradeço a Deus esse convívio com o Dr. Plínio, havê-lo conhecido, o exemplo dele em minha vida, o exemplo dele para toda a eternidade. E Dr. Plínio, como les decía, fazia parte do movimento chamado Congregação Mariana, e nesta época
a gente dizia, bem, vamos saludar como buenos dias, buenas tardes, buenas noches, pero sabemos que quando o ángel anunciou a Virgem Maria, não lhe disse buenos dias, nem buenas tardes, nem buenas noches, nem sequer lhe disse shalom, paz, que seria a costumbre da época, sino que utilizou uma expressão diferente. Usou uma expressão que nos evangelhos, já sabem hasta agora, que os evangelhos são escritos em grego, e portanto aí vamos encontrar Haire. Haire, que significa alegra-te. Isso foi traduzido depois para o português como ave, para o espanhol como Deus te salve, porque de latim vem ave. Então, assim, vários se traduziram de uma maneira ou de outra. E um dia eles estavam reunidos aí na congregação mariana e pensando isso, que seria bueno que tivéssemos um saludo próprio nosso. E o Dr. Plínio, que fazia parte de eles, disse, por que não nós temos um saludo em honor à Virgem Maria? Então, vários deram, sim, então podia ser Ave Maria, poderia ser Deus te salve Maria. Ele disse, vamos simplificar, Salve Maria. Então, aí, os congregados marianos passaram a utilizar essa expressão, Salve Maria. Isso tomou conta e atualmente, no mundo inteiro, se utiliza essa expressão, Salve Maria. Portanto, sempre saludamos com Salve Maria. Foi tão importante esse crescimento e as pessoas han gostado tanto desse saludo que o Papa Pio XII ha concedido uma indulgência para as pessoas que saludam com Salve Maria. Uma indulgência, na época, se contavam as indulgências por dia, etc., e ha concedido incluso uma indulgência para as pessoas que saludam com Salve Maria. Por isso que sempre, ao início e ao final, utilizamos essa expressão Salve Maria, e quando saludamos nossos amigos, utilizamos a expressão Salve Maria. Muito bem, já contado esse tema, vamos entrar em nosso tema de hoje. Vocês se acuerdan que estávamos falando de las etapas de la revelación. É bastante importante isto antes de entrarmos propriamente em los livros da Sagrada Escritura. Se terminamos em tempo as etapas da revelação, hoje, minha ideia já é iniciarmos com o tema do Pentateuco. Vamos, portanto, recordar que estávamos falando sobre Abraão, a etapa de Abraão, quando Deus invita Abraão, chama Abraão, a eleição de Abraão, exatamente, e aqui é um ponto importante que falamos na semana passada, que é que Deus manda a Abraão sair de sua terra, pero bendice a Abraão todas as raças de la tierra. Isso, para os que estão acompanhando, fazendo apontes, ou que estão acompanhando com o texto, podem subrayar isto. Porque, qual é a importância de que em Abraão se bendice todas as raças de la tierra? Justamente em Abraão se começa uma eleição de um povo, como vamos ver. Deus começa a centralizar a preparação para a venida do Messias, para a venida de nosso Jesus Cristo, en el pueblo descendente de Abraão. E muitas vezes algumas pessoas, sobretudo os descendentes de Abraão, os israelitas, os pueblos judíos, vão pensar que a salvação vem solo para eles. Pero ojo, a bendição é para todas as razas, para todas as nações. É decir, a salvação que Deus dá, o pacto que Deus hace com Abraão é universal. A palavra universal, vocês sabem que em grego se escreve católicos. E é interessante porque muitas vezes se perguntam, pero onde está na Bíblia a palavra católico? Aqui é uma das partes. Onde diz que a salvação é universal, aqui já encontramos que a salvação é católica. Deus vem para toda a humanidade. Isso havíamos visto já na semana passada, vocês se recordam perfeitamente. E também havíamos falado que Abraão inaugura um tempo novo. A palavra santo, no Antigo Testamento, só para recordar, significa aquilo que está separado para Deus. Se utilizava a expressão kadosh, aquilo que está separado, aquilo que está reservado para Deus. E, portanto, Deus chama a Abraão, pide a Abraão que salga de sua terra, é decir, rompa os laços com o mundo anterior para entregar-se totalmente a Deus. E é nesse povo que vai nascer a partir de Abraão que Deus coloca uma promessa. Então, temos um patriarca, Abraão, temos uma eleição desse patriarca e temos aqui um pueblo, uma promessa que está orientada a um futuro. Pero esse futuro, recordemos, não é só para Abraão, não só para seu povo, sino para toda a humanidade. Sin embargo, el patriarca Abraão não tinha hijos. E aí
viene uma prova de fé. É interessante observar aqui como Deus sempre prueba a fé das pessoas, sobretudo os grandes chamados, os grandes santos, sempre han passado por uma prueba, por uma dificuldade em sua fé relacionada com sua vocação. E Abraão havia recebido a promessa que sua descendência seria tão grande como as estrelas do céu e as arenas do mar. Pero Abraão não tinha filhos. Estava casado com Sara, Sara sua esposa, pero Sara era estéril e não lhe dava filhos. Então, como ia ser padre de todo um povo se ele não tinha filhos? E naquela época havia umas costumes diferentes das costumes atuais. Evidentemente estavam em outra época, não existiam os 10 mandamentos nem nada disso. Então, como Sara não tinha filhos, e por isso chamava-se Sarai, Sara não tinha filhos, ela que isso? Chamou a uma de suas escravas, chamada Agar, e mandou a essa escrava que tivesse um filho com Abraão, porque assim se pensava naquela época, seria um modo que ela podia dar um filho a Abraão. Então, Abraão tem um filho com a escrava, e esse filho lo chama Ismael. Então, vou pôr aqui por escrito, Ismael. Então, Abraão tem esse primeiro filho, chamado Ismael. Recordemos que nessa época as costumes eram outras. Sin embargo, não era o filho da promessa, porque não era o filho de sua esposa. E ele pedia a Deus que lhe desse um filho legítimo, que lhe desse um filho de sua própria esposa. E aí há todo um tema bastante interessante, que aparecem uns ángeles para ele em um lugar chamado Mambré, chama-se Teofania de Mambré. Creio que vocês já escutaram falar isso, a Teofania de Mambré. Se não escutaram, quando chegamos em el texto del Gênesis, vamos explicar muito bem isso. Pero donde lhe aparecem 3 pessoas. É interessante porque são 3 pessoas, pero ao mesmo tempo Abraão se refere a eles sempre em singular. Então são 3, é uma pessoa, pero Abraão habla como se foram 3. Então aqui já vemos certamente um anúncio da Trindade. Pero eles vão a sua casa e anunciam que sua esposa vai ter um filho. E aí realmente Abraão vai ter esse filho com confiança em Deus e lhe nasce o filho de la bendición. O filho chamava-se Isaac. Pero adelante Deus lhe dá outra prova. Vocês já escutaram falar também disso, vamos recordar. Em certo momento Deus chama Abraão. Abraão, Abraão. E Abraão disse, Senhor, aqui estou. E Abraão disse, Abraão, toma tu filho, lévalo ao alto do monte Moriá e aí sacrifica-lo a mim. Imagina o que é isso. Ele que tinha a esperança de ter uma descendência maior que as estrelas do céu e as arenas do mar. Quando por um milagre lhe nasce um filho, Deus o manda matar, o manda sacrificar. Pero Abraão obedece. Abraão tem fé. E Abraão leva seu filho e no momento que Abraão vai sacrificar al niño, o ángel lhe segura a mão e diz, Abraão, não toques al niño. Então aqui Deus havia provado sua fé. E é por isso que São Paulo, na carta a los Romanos, na carta a los Gálatas, alaba a fé de Abraão. E vai dizer que Abraão é nosso padre em la fé. Esse ato de Abraão de confiança em Deus, imagine que é matar o próprio filho de la promessa. Nós, claro, pensamos em matar o filho, porque estamos em uma época em que damos mais valor à vida do que nessas épocas mais primitivas. Sin embargo, para ele, además de ser seu filho, matando a seu filho, estava matando a promessa. Ele já estava muito maior, sua esposa já estava muito maior também. Seria impossível ter outro filho, pero para Deus nada é impossível. E ele, quando vai consumar o sacrifício, o ángel lhe manda parar. Então, essa fé de Abraão se queda como modelo. Abraão passa a ser o padre de los creyentes. E aqui há 2 coisas interessantes que devemos guardar. Em primeiro lugar, a confiança de Abraão. Se em algum momento temos problemas com nossa fé, temos dificuldade para crer em Deus, temos dificuldade para crer em nossa vocação, pidamos a intervenção de Abraão. Porque Abraão, que é um santo que está no céu, ha vencido com a fé.
E outro ponto interessante, que Abraão é para nós um modelo, uma prefigura de Deus Padre. Abraão é uma figura de Deus Padre. Aqui é uma coisa nova, creio que vocês não haviam escutado sobre isso. Abraão é uma figura do Padre porque sacrifica a seu próprio Hijo. El Padre que envia a seu Hijo para ser sacrificado por la humanidade. Então, assim como Deus Padre envia seu Hijo para ser sacrificado, Abraão estava disposto a sacrificar seu próprio Hijo. Então, por isso é nosso Padre na fé, é o Padre dos creyentes e é também um signo de Deus Padre. E São Lucas, em seu Evangelho, vai insinuar que a fé de Abraão é também tomada por Maria, que Maria assume a palavra de Deus e transmitida por el ángel, ela reedita esse gesto de Abraão. Essa fé de Abraão reaparece, renasce em la Santíssima Virgem Maria, que escuta a promessa do ángel e tem uma fé completa. Quando o ángel lhe disse que ela vai ter um filho, o próprio Hijo de Deus, sem deixar de ser virgem, ela crê perfeitamente. Então, São Lucas relaciona a fé de Maria com a fé de Abraão. E assim se consuma em Maria, se consuma na Santíssima Virgem Maria, a promessa hecha a Abraão. Em Maria nasce realmente o Hijo prometido. O Hijo prometido era Isaac para preparar esse dia tão importante em que nasceria de la Santíssima Virgem Maria, la Imaculada Concepción, nasceria o Hijo de Deus. São Mateus, em seu Evangelho, como já vimos, talvez vocês se recordem, já vimos em la segunda classe do curso, quando hace sua genealogia, remonta hasta Abraão a genealogia de Jesus. Aqui há essa diferença que já falamos em outro momento, de la genealogia de Jesus em São Lucas e em São Mateus. São Lucas remonta hasta Adão e São Mateus remonta hasta Abraão. Para quê? Para mostrar que em Abraão se inicia, é o ponto de partida da história da salvação que se culmina com a salvação alcançada por nosso Senhor Jesucristo. Portanto, São Mateus vai ensalzar essa pessoa de Abraão, São Lucas relaciona Abraão com a Virgem Maria e São Pablo mostra que Abraão é nosso Padre em la fé. Depois que vimos a eleição de Abraão, passamos para a quinta etapa da revelação. Qual é a quinta etapa? Deus forma a um pueblo. Aqui teníamos, hasta esse momento, a relação de Deus com os patriarcas. Abraão, Isaac. Então, aqui começa a formação de um pueblo. Sabemos que Isaac, filho de Abraão, mantuvo essa fé que ha recebido de seu padre, mantuvo a palavra recebida de seu padre. Isaac se casou, de acordo com o que seu padre havia indicado, isso vamos ver quando leemos o Gênesis, bastante interessante, uma verdadeira história de romance, o matrimônio de Isaac com Rebeca, etc., bastante interessante, mas nos preparemos para isso, vamos chegar no futuro nessa parte, não falta muito. E tem dois filhos, Esaú e Jacob. Esses dois filhos foram mellizos, não sabemos isso, foram mellizos, pero Esaú nasce primeiro e por isso recebe a primogenitura. Tinha o direito de receber a bendição de seu padre. Para essa época, o padre só podia dar a bendição ao primogênito e o outro não receberia a bendição ou receberia uma bendição menor. E Esaú tinha esse direito. Sin embargo, Esaú não era bueno. Esaú não amava a Deus. Esaú não amava ao próximo. Esaú não respeitava a sua madre. Esaú era um homem que se interessava por as coisas da terra. As coisas do céu pouco lhe importavam. Então, um dia, Esaú chega em casa hambriento, porque saiu a caçar. Vem aqui que está representado, está com armas de caça. Saiu a caçar, não conseguiu nada. E quando chega, seu irmão Jacob está preparando um prato de lentejas. E ele disse, dá-me um pouco de lentejas para que coma. E Jacob, que já é de los primeiros judíos da história, disse, dar não, vamos fazer algum negócio aqui, vamos comercializar. Então, eu te puedo fazer, te hago uma proposta. Eu te vendo mis lentejas. Esaú, te vende, pero quanto queres? Porque nessa época não existia dinheiro, não? E que queres que te dê? Tu primogenitura. Jacob estava inspirado por el Espírito Santo. Não pensemos que Jacob aqui deu isso um pouquinho uma broma, que estava querendo fazer
um negócio. Não. Jacob estava inspirado por el Espírito Santo e nesse momento é muito simbólico que Esaú, que não dava valor às coisas espirituais, à primogenitura dada por Deus, la vende por quê? Por um prato de lentejas. O que é um prato de lentejas? Uma comida comum que se come todos os dias, uma menessa qualquer. Alguém pode dizer, pero será que são lentejas? Se são lentejas, se são frijoles, se são arroz, não importa. O que importa aqui, teologicamente, é que é uma comida qualquer, uma comida de diário, uma comida que não tem nenhuma importância. E aqui vem o sentido teológico deste ato. Esaú, que não dava valor às coisas celestiais, cambia sua primogenitura por algo que não vale nada, por um prato de lentejas. Esto nosotros lo hacemos quando pecamos. Quando nosotros pecamos, perdemos nossa primogenitura de hijos de Deus e la cambiamos por quê? Por algo pior que um prato de lentejas, por um pecado. E, portanto, aqui, nesse momento, Esaú perde sua primogenitura e la entrega voluntariamente a Jacob. Sin embargo, como Jacob ia pôr em prática isto? No momento de falar com seu padre, dizer, padre, eu comprei a primogenitura de Esaú. O padre ia dizer isso não tem valor, etc. E não ia conseguir. E é nesse momento que entra a figura de Rebeca. Vocês que estão fazendo a consagração, ou que já fizeram a consagração à Santíssima Virgem Maria, incluso está fazendo um grupo que está terminando, vai fazer a consagração amanhã. Les invito a participar, também a assistir no canal de Los Heraldos do Evangelho de Peru. Amanhã vai ser a cerimônia de consagração. Vocês se acordam, mais ou menos um mês atrás, que eu anunciei o início do curso de consagração à Santíssima Virgem. E exatamente amanhã se vão consagrar quase 3.000 pessoas. Então, eu les invito a assistir, vai ser às 7:30 da noite. Vocês podem assistir também aí desde sua casa e na página dos Heraldos do Evangelho. E no curso de consagração se habla exatamente dessa história, porque Rebeca aqui simboliza a la Virgem Maria. Rebeca maneja as coisas de tal modo que Isaac dá a bendição a Jacob. E Jacob recebe a bendição de Deus através de seu padre Isaac, do patriarca, e depois que seu padre morre, já a bendição se queda com Jacob. Seu irmão tentou receber a bendição, pero Isaac disse, não, eu tinha a bendição para dar a uno. Já he dado e agora, isso foi a vontade de Deus. Tu não vais receber a bendição. Le ha dado uma bendição menor, pero não era a mesma. A bendição ha caído sobre Jacob. Jacob, por isso, seu irmão queria matá-lo e ele teve que huir de casa. Se foi. Huyó, passou vários meses, e anos incluso, e depois vuelve. E quando está volviendo, no caminho, se encontra com um ángel. Então, aqui é um evento interessante que está nas Sagradas Escrituras, como vamos ver quando estamos no livro do Gênesis, lhe aparece um ángel. E Jacob mira o ángel e diz, dá-me tu bendição. E o ángel diz, não te vou dar a bendição. O ángel lhe põe a prova. E ele luta com o ángel para alcançar a bendição. Hasta que passa toda a noite lutando para o ángel lhe dar a bendição ao final. E o ángel lhe disse, em adelante já não te chamarás Jacob. Então cambia o nome e lhe dá o nome de Israel. A partir de aqui, ele passa a utilizar outro nome, Israel. É interessante ver como nas Sagradas Escrituras, sempre que aparece um nome novo, um cambio de nome, isso indica uma missão, isso indica uma vocação. Abraham passa a chamar-se Abraham, padre de todos os povos. Jacob passa a chamar-se Israel, a força de Deus, porque ele ha lutado com Deus e com os homens e ha salido vencedor. Jacob teve 12 hijos. Aí também vamos ver a história depois, teve 2 esposas e também, por as regras da época, teve hijos também com 2 esclavas e assim os 12 hijos eram hijos de 4 mulheres. 2 de la esposa legítima, la esposa querida, digamos assim. La primeira também era legítima, na época existia a possibilidade da poligamia. Ele teve 12 hijos. E esses 12 hijos constituíram as 12 tribos de Israel. Vocês sabem
los que todavía no conocen, esperemos porque vamos a llegar aquí a contar esa historia, el hijo menor, el menor de los 12, es vendido como esclavo. José es vendido como esclavo. Él había recibido muchas gracias de Dios, muchas inspiraciones divinas, y los hermanos lo odiaban. Entonces lo cogen, era el primer hijo de Raquel. Raquel tuvo 2 hijos, José y después Benjamín. Pero Benjamín, cuando nació, Raquel murió. Y por tanto, el hijo menorcito de todos se llamaba Benjamín, y Jacob era el hijo predilecto, porque era el hijo de la esposa predilecta de Jacob. Y por tanto, los hermanos tenían envidia y lo vendieron para los egipcios. Y él fue parar en las mazmorras del faraón de Egipto, pero con la gracia de Dios pasó todos los eventos que vamos después a analizar y termina siendo el segundo hombre, el hombre que administraba todo el gobierno de Egipto. Sería para hoy el primer ministro de Egipto. Entonces, él pasa a partir de ahí a gobernar Egipto, y justamente en esta época, a través de Jacob, todo el pueblo, a través de José, todo el pueblo de Israel se va a Egipto. Y viven siglos en Egipto sin ningún problema. Sin embargo, muchos años después, muchos siglos después, más o menos son 400 siglos que estamos hablando ahí, después de más o menos 4 siglos, 400 años, los egipcios comienzan a tener miedo y a odiar a los judíos y comienzan a perseguir a los israelitas y los esclavizan. En ese momento que son esclavizados, Dios envía a Moisés y Moisés viene para salvarlos. Y ahí pasamos para la otra etapa de la revelación. Estamos hablando de varias etapas, y esa importante etapa de la revelación llamada el Éxodo. Entonces, esa es una etapa muy importante, porque a partir del Éxodo tenemos la formación del pueblo de Israel. Entonces, a partir de aquí, la relación de Dios ya no es con los patriarcas. La relación de Dios pasa a ser con un pueblo. Ustedes se acuerdan, el Mar Rojo se abre, el pueblo pasa por el Mar Rojo a pé enxuto, sin agua ninguna. Después, por trás de ellos, vienen los egipcios, todo el ejército de los egipcios viene para perseguirlos y para matarlos. Y el pueblo que está escapando ve por trás de sí la persecución de los enemigos y piensa, ahora estoy muerto, ahora estamos destrozados. Pero en ese momento que ellos terminam de pasar, el mar se cierra sobre el ejército egipcio. El mar cerrándose, el peligro de los egipcios se acabó completamente. Y a partir de aquí tenemos un momento muy importante, que es la consolidación del pueblo de Israel, la consolidación de una nación. Podemos considerar que el paso del Mar Rojo marca el nacimiento de la nación de Israel. Ustedes saben la diferencia entre Estado y nación. El Estado es lo que nosotros consideramos hoy los países, es decir, un pueblo con un determinado territorio. Una nación muchas veces no tiene un gobierno, no tiene un territorio, pero forma un pueblo, forma una etnia con una cultura propia. Podemos tener un país con más de una nación. Eso se pasa en algunos de los países que nosotros vivimos, sobre todo los países más grandes. Aquí en Perú podemos tener algunas experiencias de eso, en Brasil también tenemos, con lo que llaman las naciones indígenas. Es decir, ellos tienen un gobierno propio, pero son dentro de un país. Así también los egipcios, a partir de ahí, pasan a formar una nación, un pueblo, que ya no depende de los egipcios, que ya no está bajo la esclavitud de los egipcios, sino que está independiente, ya está fuera de ese dominio. Y por tanto es importante que a partir de ahí termina la llamada etapa de los patriarcas y Dios constituye al pueblo de Israel como el pueblo elegido, como el pueblo que fue salvado de la esclavitud. Entonces Dios establece con el pueblo de Israel que salió ya de Egipto, ya está en el desierto y van al monte llamado Sinaí. Ustedes deben recordarse cuando hablamos de las alianzas
que aí se dá uma das principais alianças do Antigo Testamento, a aliança do Monte Sinaí. E é por meio de Moisés que Deus dá a lei que Deus começa a estabelecer para esse povo, a formar esse povo através de Moisés. Então, para que eles tenham como Moisés seu modelo e nele esperassem o Salvador prometido. Portanto, a partir de aí, temos essa etapa nova e começa a acontecer vários milagres para alcançar a liberação do povo. Portanto, eles se recordam durante sua caminhada no deserto. Vocês se acordam que han passado 40 anos, eles a cada ano renovavam o que havia passado no último dia em Egipto. E no último dia de Egipto, haviam feito a cena do Cordeiro, em que Deus mandou ungir as portas das casas com a sangre do Cordeiro que foi imolado, que era um símbolo de nosso Senhor Jesucristo. Essa Páscoa que saíram da esclavitud para a salvação, del pueblo esclavo para o pueblo livre, era uma prefigura da Páscoa definitiva, em que nosso Senhor Jesucristo nos hace passar da esclavitud del pecado para a salvação. Passamos a ser o novo pueblo de Israel. Bem, aí passamos para a fase seguinte, que é Moisés e os mandamentos. Pero exatamente nesse momento, já estamos na metade da classe, e sempre a costumbre, quando chegamos à metade da classe, para evitar que a gente se canse, é ter uma pequena pausa. Então, vamos fazer uma pequena pausa agora, muito rápida. Les vou mostrar um vídeo bastante interessante. Vai ser eu mesmo que estou falando, não é como a outra vez que aparece um perrito, um lorito e tal, mas é bastante interessante também. Preste atenção porque é uma história muito bonita que vai ser contada agora para vocês. Em nossa pausa para o café de hoje, não vamos contar uma anécdota graciosa para rir-se. Não, vamos contar um belíssimo hecho que aconteceu no ano 1915 com um missionário que cuidava do orfanato de Triquinópolis durante a Primeira Guerra Mundial. Se lhe acercou um dia uma niña e lhe pediu a primeira comunhão. O sacerdote lhe perguntou: "Pero, que idade tienes?" "Não sei", respondeu a niña com uma graciosa e bela sonrisa. Al ver seus delicados dentes, o missionário disse: "Pero tienes todavía os dientes de leite, por lo tanto, não tienes idade para receber a primeira comunhão." A niña saiu, não disse nada. Passaram-se alguns minutos e o missionário estava aí fazendo suas coisas. De repente, sente alguém que lhe jala a sotana. E jala a sotana. Mira, e está a niña com sua carita toda ensangrentada e com uma pedra na mão. A niña mira para o padre e diz: "Padre, eu já não tenho dente de leite. Agora, ¿puedo receber a Jesus?" Conmovido hasta las lágrimas, el misionero le dijo: "Hijita, mañana te daré a Jesus." Agora que já descansamos, volvamos a nossa classe. Muito bem, realmente é belíssima essa história. E volvemos a lo que estávamos falando antes, Moisés e os mandamentos. Recordo a vocês que suscríbanse no canal, é bastante importante que estejam suscritos no canal. Também que coloquem a campanita, señalen a campanita, que compartam também com seus amigos, com seus parientes, para que também possam participar do curso. Também dos canais de Uruguai, de Costa Rica, também não deixem de suscrever-se e também não deixem de dar seu like também ao vídeo, que isso, como já expliquei para vocês, tem sua importância para que outras pessoas possam também interessar-se e poder alcançar esse curso. Los que todavía não conhecem a página do curso, aí estão todos os textos. Hoje já coloquei o texto seguinte, alguns livros, estão também os links de los videos, de las clases, todas em ordem. Para os que queiram colocar, aí está, vou poner por escrito, bit.ly curso Bíblia 21. Então, aí é a página do curso e vocês aí podem ter, portanto, acesso a los textos de todos que estamos tratando. Recordando,
como já está claro, os textos são por temas e não por classes. Então, hoje talvez terminamos esse tema e já iniciamos o tema seguinte, vai depender um pouquinho de lo que nos permita o horário. Muito bem. Então, estamos falando para vocês de Moisés. En el monte Sinaí, Moisés vai receber os 10 mandamentos e dá ao pueblo esta ordem de Deus, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dão uma estrutura de vida para o ser humano mais perfeita que pode existir. Muitas vezes uma pessoa tem dificuldade porque há os mandamentos, temos que obedecer os mandamentos. Deus, quando estabelece os mandamentos, estabelece o melhor para o ser humano. Existem tantas leis no mundo. Os países têm tantas leis e não para de haver violência, não para de haver problemas, não para de haver dificuldades. Bastava cumprir os 10 mandamentos. Imagine que um país onde, desde o governante hasta a última pessoa, praticam os 10 mandamentos. Uma família em que o padre, a madre, os filhos praticam os 10 mandamentos. Será que essa família vai desunir-se? Será que essa família vai separar-se? Então, vemos que muitos problemas de família que existem nos nossos dias também se dão por isto, porque não praticam os 10 mandamentos. Por isso é muito importante, os 10 mandamentos não são só para os católicos, ou para isso. Os 10 mandamentos Deus dá para toda a humanidade, porque é uma expressão da lei natural. É uma lei que está no coração de todo ser humano e que Deus coloca por escrito através de Moisés. Essa lei natural impressa por Deus, por onde todos nós sabemos que não podemos matar, que não podemos mentir, que não podemos roubar, que não podemos desejar a mulher do próximo, que não podemos desejar as coisas ajenas, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que não podemos tomar o nome de Deus em vano, que devemos guardar um dia para o Senhor. Portanto, temos os 10 mandamentos que foram dados por Deus a Moisés. E esses 10 mandamentos que são um reflexo da lei natural e fundamento de toda a moral, tanto personal, individual, quanto social. Os 10 mandamentos foram confiados por Deus a Moisés, pero aqui há um ponto importante. Nós não estamos no Antigo Testamento, estamos no Novo Testamento. Nuestro Senhor Jesucristo perfeccionou os 10 mandamentos. E é por isso que nós, na Igreja Católica, não utilizamos os 10 mandamentos literalmente como está em las Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, sino que se une o que Deus havia dado a Moisés com que nosso Senhor Jesucristo ha ensinado no Novo Testamento. Por exemplo, se dizia antigamente, não cometerás adultério. E nosso Senhor Jesucristo disse, eu, porém, os digo, quem mirar para uma mulher desejando-la, já pecou com ela em seu coração. Portanto, a igreja cambiou o que se dizia, não cometerás adultério, por não pecarás contra a castidade, não cometerás actos impuros, não desejarás a mulher do próximo. É decir, não cambiou a lei, sino que uniu o que foi dado no Antigo Testamento com o que foi perfeccionado por nosso Senhor Jesucristo. Isto é importantíssimo porque vamos escutar muitas vezes pessoas dizendo, porque a igreja cambiou os mandamentos. A igreja não cambiou. A igreja uniu o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque nosso Senhor Jesucristo foi quem disse, os antigos diziam tal coisa, eu porém os digo tal outra. Os antigos diziam, ojo por ojo, dente por dente. Eu, porém, os digo, quem chama a seu irmão raca, que é uma ofensa, deverá ir ao fogo de la gehenna. Os antigos diziam, então, nosso Senhor Jesus ha perfeccionado os mandamentos e a lei do Antigo Testamento. Agora passamos para a oitava etapa, muito importante, que é chamada a etapa de los profetas. Já estamos mais cerca da venida de nosso Jesus Cristo e Deus, para preparar a venida de nosso Jesus Cristo, envia os profetas. Os profetas, depois de los 40 anos de peregrinação no deserto, Deus vai enviar primeiro a Josué, que vai substituir a Moisés, vai ser sucessor de Moisés, vai entrar na terra prometida, vai haver um período de los juízes, um período chamado de los reis. E depois que passa esse período, vão vir os profetas. Os profetas que são um instrumento de Deus, são porta-vozes de Deus para anunciar a palavra do Espírito de Deus e para preparar a venida de nosso Senhor Jesucristo.
Os profetas, portanto, são verdadeiros representantes de Deus. E por isso que escutamos muitas vezes no Antigo Testamento essa expressão, oráculo del Senhor. Quando o profeta habla, é o próprio Deus que está hablando. Os profetas do Antigo Testamento são divididos em profetas maiores e profetas menores. Quando falamos de profetas maiores, não é porque são mais viejos ou porque têm mais importância, sino porque suas profecias, seus livros são mais extensos. Então, quem são os profetas maiores? Isaías, de lejos, profecias mais extensas, Jeremias, Baruch, Ezequiel e Daniel. Vocês veem que Baruch está com uma pequena señal aí, porque um asterisco, que indica essa señal, esse asterisco, que alguns autores consideram Baruch como profeta menor e outros consideram como profeta maior. Por que o consideramos algumas vezes como profeta maior? Por sua relação com Jeremias. Baruch era secretário de Jeremias. Então, quando consideramos o livro de Baruch, que é um livro curto, junto com o livro de Jeremias, consideramos a Baruch como um profeta maior. Se consideramos o livro de Baruch aisladamente, é considerado como um profeta menor. Por isso que alguns autores vão apresentar como profetas maiores solo Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E outros vão incluir Baruch. Os profetas menores, mais difícil de guardar, não? Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueias, Naum, Abacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois vamos ter outro período que Deus vai enviar o que chamamos a sabedoria hebreia. São homens enviados por Deus, instruídos por el Espírito de Deus, para preparar a venida del Messias, que vai venir em la plenitud de los tiempos. Eles, inspirados por el Espírito, vão ser o que chamamos os livros sapienciales. E passamos para a última etapa de la revelación, que é a promessa hecha a David de um Messias descendente de seu linaje. Conhecemos a história de David, que venceu a Goliat, e depois que venceu a Goliat, passa a ser rei, passa vários momentos aí da história que vamos estudar posteriormente, e passa a ser rei de Israel. Quando David passa a ser rei por excelência de Israel, ele promete a Deus fazer um templo, quer fazer um templo para Deus, quer construir uma casa para Deus. Pero a resposta de Deus foi que o templo seria edificado por seu filho, por Salomão. E que ele deveria, Deus promete para Davi algo diferente. Disse, o templo, a casa que queres fazer, o templo será hecho por tu hijo Salomão. Pero eu, Deus, harei para ti, David, uma casa, edificarei uma casa. Quando Deus habla aqui em casa, através do profeta, o que significa casa? Não é uma casa onde viver, é uma descendência. Assim como decimos, a casa de David, a casa de Israel, é toda uma descendência. E esta descendência de David, que Deus vai dizer, eu levantarei depois de ti a uno de tu linaje. Então aqui temos a profecia del Messias. Aquela profecia que no Gênesis, no proto-evangelho, se havia anunciado del Messias, aqui para David se anuncia el Messias. Eu levarei uno, elegirei uno de tu linaje, del qual procederá de tus entranhas. É dizer, vai ser descendente de David, e afirmarei tu reino. Ele edificará casa a mi nombre, e eu afirmarei sempre el trono de seu reino. Então, nesse momento, Deus promete a venida del Messias, promete a venida do Salvador como descendente de David. Pero é muito interessante o que vai venir agora. Vamos prestar atenção nessa parte, está escrito aí. Eu serei para ele um padre. Portanto, este descendente de David, que sabemos é nosso Senhor Jesus Cristo, é descendente de David, pero é filho de Deus. Eu serei para ele um padre. E se ele hiciere mal, eu lhe castigarei com a vara de los homens e los azotes de los hijos de los homens. Aqui uno se queda um pouco perplexo. Pero como é isto? Jesus podia pecar se ele hiciere mal? Então, Deus está profetizando a venida do Messias, a venida de seu filho, e diz que ele pode actuar mal e será castigado? Aqui é importantíssimo,
porque essa aparente contradição nos mostra um dado importantíssimo. Nosso Jesucristo assumiu sobre ele os pecados da humanidade. E a partir do momento que Cristo assumiu sobre ele os pecados da humanidade, portanto, actuou mal não ele, sino que ele assumiu os pecados da humanidade. O que passou com ele? Foi castigado com os azotes dos homens e com a vara de los homens. Então, a profecia habla incluso del pecado, habla de que nosso Jesucristo acepta o pecado da humanidade e que sufre por nós. Pero depois, Deus continua, pero mi misericórdia não se apartará de ele como se apartou de Saúl, ao qual eu quitei delante de ti. E será firmada tu casa e tu reino para sempre. Então, Deus aqui promete em David que nosso Jesucristo será o Senhor para sempre. Salomão, sabemos, cumpriu em parte as promessas que foram hechas a David. Salomão edificou o templo, o famoso templo de Salomão, e hizo um reino fortíssimo, muito bem estabelecido. Vários reis de outros países veniam a visitá-lo. A reina de Sabat vem a visitar a Salomão. Sin embargo, su reino, las promessas que eram hechas a David, não se cumprem totalmente em Salomão, se cumprem parcialmente. Portanto, a promessa de David ultrapassa, traspassa ao reino de Salomão. Nosso Jesucristo, que vai venir séculos depois, vai ser o cumprimento da promessa. Essa promessa encontra, portanto, seu total cumprimento no reino de Cristo. E a presença de Cristo, que nasce como Hijo de Deus, Hijo de David, é o verdadeiro Redentor. Em efeito, o ángel dijo a Maria: el Senhor te dará a él el trono de su padre David, e su reino não tendrá fim. Portanto, em Maria se cumpre a promessa hecha a David. E nesse momento em que Jesus passa a encarnar-se no seno virginal de Maria, é um descendente literal de David, pero é o Hijo de Deus. E por isso só ele pode alcançar o perdão de todos os pecados, como descreve o Novo Testamento. Maria concibe por obra do Espírito Santo e por isso o ángel disse: el santo que nascerá de ti será chamado Hijo de Deus. Então, aqui que encontramos esse ponto importantíssimo, que todo o Antigo Testamento se vai formando nessa previsão da venida de nosso Jesus Cristo. As etapas da revelação, em verdade, são umas etapas que preparam a venida central de nosso Jesus Cristo. Vocês se acordam que já falamos em outro momento sobre aquilo que em teologia nós chamamos el acontecimiento Cristo, la encarnación de nuestro Jesucristo, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento es una preparación para este momento supremo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, con esto yo avancé un poquito rápido en el tema para que podamos llegar, antes de terminar nuestra clase de hoy, ya cambiarmos de tema como ya había sido prometido. Então, você vai só fazer um câmbio aqui na parte técnica. Vocês aguardem um minutito só, por favor. Um pequeno câmbio. Aqui está. Muito bem. E vamos iniciar agora o que chamamos a introdução ao Pentateuco. Quando falamos de introdução, sempre que vamos estudar algo, hacemos uma pequena introdução sobre o tema. E vamos fazer, portanto, uma pequena introdução ao Pentateuco. Vocês sabem que o Pentateuco são os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. E antes de entrar propriamente nos livros, vamos fazer uma pequena introdução sobre esse tema del Pentateuco. O que significa o Pentateuco? Em las sinagogas antiguas, havia os estuches onde guardavam os rollos de las Escrituras. Você sabe que hoje em dia nós temos a Bíblia assim, como um livro, não? Que uno pode buscar as coisas, mas antigamente não. Antigamente eram rollos
de pergamino onde estavam escritos, e isso se guardava em uns estuches para proteger. E estavam guardados em um armário enorme, e aí sacavam os estuches para poder fazer a leitura. Então, os 5 estuches de los primeiros livros, que guardavam os rollos de los primeiros livros, onde se describe o origen de la humanidad, onde se describe toda a eleição do povo de Israel, que nós estávamos estudando hasta agora, onde se describe também a lei proclamada por Deus hasta a morte de Moisés, eram conhecidos por os judíos como la Torá. Então, essa palavra Torá é uma palavra hebraica que significa la lei. Agora, por que os hebreus consideravam 5 livros com um solo nome? Isso é um ponto importante, porque consideravam a unidade deste conjunto como se fosse uma única lei. Então, eles não diziam os 5 livros, sino que diziam la Torá, la lei. Esses 5 livros, em sua unidade, representam a lei de Deus para todo o povo. Então, os judeus davam uma importância enorme para isso que chamavam la Torá. A partir de Filón de Alejandría, quem era Filón de Alejandría? É um autor antigo, bastante importante. Da classe passada eu mencionei Filón de Alejandría. Era um judeu que nasceu mais ou menos 20 anos antes de Cristo e morreu mais ou menos 40 anos, no ano 40 depois de Cristo. Portanto, Filón de Alejandría viveu essa parte final do judaísmo, em que a influência grega havia se esparcido bastante em todo o povo de Israel. Então, Filón, ¿qué hace? Estudia os filósofos gregos e analisa toda a lei judaica, toda a história dos judeus de acordo com as ferramentas da filosofia grega. E por isso vai ser importante também para o cristianismo, porque, claro, Filón não foi cristiano, Filón foi judeu, pero quando os padres da igreja vão estudar a doutrina do Antigo Testamento, vão estudar toda a história do povo de Israel, utilizam bastante o pensamento de Filón de Alejandría. Então, Filón de Alejandría, a partir de ele, e a partir de los primeiros povos cristianos, que passam a utilizar a língua grega e a língua latina, começam a chamar a Torá com o nome de Pentateuco. Então, esse nome, Pentateuco, não é o nome utilizado por os judeus. Guardemos isso. É o nome que passa a utilizar-se ao final do judaísmo, por Filón de Alejandría, por los judeus de língua grega, já mais ou menos um pouquinho antes da época de nosso Jesus Cristo, pero sobretudo por los cristianos, que de língua grega e de língua latina utilizam essa expressão Pentateuco. O que significa Pentateuco? Penta, sabemos, 5, dos 5 livros. E teuco era o nome que se dava ao estuche onde se guardavam. Então, os 5 estuches, os 5 livros que começam a Sagrada Escritura são chamados de Pentateuco. Pero aí um dado importante, é a primeira vez que os gregos utilizam um único nome para um conjunto de livros. Isso indica que eles aí estão reconhecendo a unidade desses 5 livros. Portanto, o Pentateuco sempre é estudado em sua unidade. Reconhece uma unidade literária e uma unidade teológica. O Pentateuco se compõe de elementos históricos e elementos legislativos. O que significa isso? Elementos históricos porque começa com a história da criação do povo, começa com a eleição do povo de Israel, toda a parte histórica do povo de Israel, mas ao mesmo tempo com as leis que são colocadas. Vamos encontrar leis colocadas por Noé, vamos encontrar leis colocadas por Abraão, vamos encontrar sobretudo as leis colocadas por Moisés, por Deus, através de Moisés. Esse conjunto de leis, esse conjunto legislativo, assenta as bases do monoteísmo, fundamenta a pré-história de Israel e deixa claro que toda a criação nasce diretamente de Deus. Toda a criação é dirigida teleológicamente por Deus. Aqui há uma palavra nova, você deve teleológicamente. Não é teologicamente, não. Observe como está escrito.
teleológico. O que significa isso? Teleológico. Significa que tem um sentido. Deus, quando faz a criação, tem um motivo, tem um sentido para essa criação. Isso que chamamos teleologia, teleológico, um sentido teleológico da criação. Deus não cria porque lhe deu a gana de criar, sino que Deus cria com um sentido. Deus cria com um motivo. Esse é bastante importante. Já estamos chegando ao final. Vamos ver, parece que há uma pergunta por aqui. Em que idioma estava a Torá? A Torá estava escrita originalmente em hebreu. A Torá está escrita em hebreu. E depois, na Bíblia dos 70, foi traduzida para o grego. E posteriormente, São Jerônimo lo traduce tradujo para o latim. Muito interessante. Vamos ver. Bom, então não há nenhuma outra pergunta. Não. Então, já que não há pergunta, vamos, os 5 minutos que faltam, vamos seguir um pouquinho mais. Então, no Pentateuco temos, em primeiro lugar, esta unidade que nos habla de la criação del hombre, depois da eleição del pueblo e de la lei, la parte legislativa. Portanto, temos 4 pontos importantes no Pentateuco, essa unidade de los 5 primeiros livros. Essa ampla perspectiva centraliza toda sua atenção em los patriarcas e en el pueblo. Patriarcas e en el pueblo. Aqui vem uma pergunta muito interessante. Então vamos fazer o seguinte, vamos responder a pergunta, porque já estamos ao final, e vamos, creio que aqui cambia o tema, sim. Claro. Aqui não cambia o tema, mas vai quedar um pouco cansativo, eu vou a essa pergunta que é muito boa. Ele me pergunta aqui, porque aqui se habla, não? Que eu afirmei anteriormente, vamos passar aqui um câmbio de câmera, eu afirmei anteriormente de la profecía del rey David que Dios dice, nacerá uno de tus entrañas, es decir, un descendente directo de David, será el Mesías. E quando vamos estudar os evangelhos, vamos encontrar, tanto no evangelho de São Mateus, quanto no evangelho de São Lucas, a descendência de Davi parando em São José. Então, se me hace a pergunta aqui, Eli Flor nos hace a pergunta, si la descendencia de nuestro Jesucristo David viene por José o por la Virgen María. Si es descendente por José, entonces él no es descendente de las entrañas de David, no es de la carne de David. Si es descendente por María, no es descendente jurídicamente, portanto não pode ser chamado hijo de David, não é rei de Israel. Então, como se dá isso? Descendente por José ou descendente por María? Descendente por los dos. En las Sagradas Escrituras está clarísimo que es descendente por José. Eso porque que los evangelistas se preocupam com esto. Porque evidentemente en la época, para que sea el primogénito, para que sea el heredero del trono, para que sea llamado hijo de David, era necesario que su padre sea hijo de David. Portanto, estava claríssimo, tanto no Evangelho de São Lucas quanto no Evangelho de São Mateus, a descendência davídica de São José. Não há dúvida quanto a isto. O problema se põe, e Maria era descendente de David ou não era descendente de David? Porque incluso sabemos que ela era prima de Santa Isabel. E Santa Isabel era da família de Levi e não de David. Era da família de Levi, que descendia de los levitas. Então, como é isso? Maria era prima de Isabel, era da família de Davi ou não era da família de Davi? Importantíssimo esta pergunta. A la carta de São Pablo a los Romanos 1:3 nos dá uma informação muito importante sobre esse tema. São Paulo vai dizer que nosso Senhor Jesucristo é descendente de David segundo a carne. Aqui vai vir um ponto importante, é descendente de David segundo a carne. São Agostinho vai tomar esta afirmação aqui e vai dar um argumento bíblico para defender que Maria sim é descendente de David. Porque disse, São Agostinho vai dizer, a Sagrada Escritura nos diz que Jesus será descendente de David segundo a carne. A Sagrada Escritura nos diz que Jesus é filho de Maria com Deus Padre, com o Espírito Santo, portanto não tem participação humana.
Portanto, María es descendente de David. Por el argumento llamado argumento bíblico, San Agustín muestra-nos que María es descendente de David. Há outros historiadores também, outros teólogos, que dão chamado um argumento histórico, o argumento legal. Qual é esse argumento? É bastante interessante também. Em la época, quando uma niña, quando uma chica solteira tinha a herência de seus padres, ela deveria casar-se com um parente mais próximo, com uma pessoa de sua própria tribo. Por que isto? Porque as tribos tinham, cada pessoa tinha seu patrimônio. E o patrimônio passava através de los varones, de los primogênitos. Portanto, se a niña, se a chica esta, tinha irmãos varones, não havia problema, podia casar-se com qualquer pessoa de qualquer tribo, sem limitações, não havia problema. Pero se ela era a heredera, é decir, era hija única, ou seu padre só tinha hijas, portanto ela tinha herência, ela não poderia casar-se com uma pessoa de outra tribo, se chamava a lei del levirato, não podia casar-se com pessoas de outra tribo para que esse patrimônio não passasse a outra tribo. Porque quando foi dividido o povo de Israel, cada parte foi dada a uma tribo. E, portanto, se houvesse essa mescla, se perderia esse início que cada parte del país estava com uma determinada tribo. Portanto, a Virgem Maria, sabemos, era hija única e, portanto, era herdeira. Deveria casar-se com um parente cercano. E, portanto, ela era da família de David e, por isso, se casou com São José, porque era a parente mais cercana de São José. E, portanto, ela é da família de David e se casa com São José. E a pergunta, pero ela era parente de Isabel? Isabel era também uma pessoa de outra família, pero era, deixe-me recordar aqui, sim, o esposo de Isabel era descendente de David e se havia casado com Isabel. Portanto, era uma parente da Virgem Maria, pero não prima no sentido que nós conhecemos hoje, sino que era uma parente distante. Isso chamamos uma parente distante, o que hoje podíamos dizer, na linguagem, pelo menos aqui de Peru, parente político. Quer dizer, por el matrimônio, ela estava casada com uma pessoa da família de David e, portanto, era parente de Maria, pero não parente direto. E Maria era descendente de Davi. Portanto, temos esta fé na igreja de que Maria também era descendente de Davi, entre o argumento histórico, o argumento legislativo e o argumento teológico e bíblico dado por San Agustín. Bem, espero que com isso esteja respondido a pergunta. Vamos fazer a oração para finalizar, creio que não há nenhuma outra pergunta. Recordando de compartilhar, recordando a próxima semana vamos estar de volta com vocês já para ingressar no Pentateuco e depois começar o livro do Gênesis, que é bastante interessante. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, aquí hay una pregunta de Amélia. Se Adão e Eva foram os primeiros seres criados por Deus, com quem se reproduziram Caim e os demais? Uma muito boa pergunta, pero Amélia, vamos guardar essa pergunta para quando hablamos do livro del Gênesis. Então, vamos contar a história de Abel, de Caim, etc. E, por favor, você pode fazer de volta essa pergunta que será muito bem-vinda. Muito bem, então é uma graça estar com todos vocês, uma alegria estar com todos vocês. E nos vemos na próxima semana, Deus mediante. Salve Maria!